Olá, esse tutorial que busca esclarecer e explicar o que seria um sistema especialista, que é uma sub-área da inteligência artificial. Então, nesse tutorial você vai saber as vantagens, desvantagens, o que é, exemplos desses sistemas especialistas. O que é um sistema especialista? De acordo com Maicon Cordeiro e Frederico Marques, um sistema especialista é um paradigma da inteligência computacional que emula o comportamento de um especialista humano. A partir do conhecimento previamente adquirido sobre uma determinada área do conhecimento e munido de uma metodologia de inferência, resolve problemas não triviais que necessitam de perícia humana para a solução, ou seja, esses sistemas especialistas, eles buscam substituir um especialista humano. Ele busca estar resolvendo coisas que só uma pessoa formada em determinada área conseguiria fazer. Vantagens e desvantagens de se ter um sistema especialista em relação ao especialista humano. Nessa tabela, tanto as vantagens quanto as desvantagens estão misturadas. Então eu vou falar apenas umas vantagens do especialista humano e umas do nosso caso sistema especialista. Um especialista humano ele é perecível, ele pode apresentar problemas que impeçam de trabalhar, de executar o seu serviço. Em contrapartida, o nosso sistema especialista ele é permanente, ele sempre vai estar disposto lá, sem problemas para resolver ou alguma coisa parecida, a não ser, claro, se o software der algum problema. Um especialista humano ele é relativamente caro, ou seja, o custo para mantê-lo é muito alto, enquanto o sistema especialista ele é viável economicamente, ele acaba saindo mais barato você ter, porque você consegue atender e resolver um número de problemas muito maior do que no caso do especialista humano. Em contrapartida, o especialista humano ele é criativo, ele consegue estar sempre inovando automaticamente de acordo com a situação, enquanto o sistema especialista ele não possui essa inspiração. Todo o processo que ele for fazer vai necessitar uma atualização. O especialista humano ele tem um bom senso, ou seja, ele vai conseguir saber a hora de atender uma determinada pessoa, de fazer um tal caso, de acordo com a situação. Já o sistema especialista ele tem apenas esse conhecimento técnico, ele não sabe discernir sentimentos ou o porquê daquele momento, daquela pessoa estar de tal forma ou agindo daquela maneira. Bom, Goldschmidt 2010 ele traz uma lista de características de sistemas especialistas. Dentro dessa lista eu citei alguns aqui no slide que eu julguei ser mais importante e vou estar falando mais alguns aqui. Esses sistemas especialistas eles utilizam raciocínio inferencial. Eles armazenam conhecimento de forma permanente, eles resolvem problemas muito complexos, interagem com usuários humanos utilizando inclusive linguagem natural, são de fácil manutenção, apresentam baixo custo operacional, oferecem segurança, são estáveis, agem sem influência de fatores emocional, estresse ou pressões e justificam suas conclusões explicando como chegaram a um resultado. Todas essas são características desses sistemas. A estrutura de um sistema especialista é composta de 3 elementos fundamentais, sendo que 1 é a base de conhecimento, 2 o motor de inferência e 3 a interface com o usuário. Nesse slide nós temos os 3 elementos do sistema especialista esboçado em forma de um desenho. Inicialmente vamos falar sobre a base de conhecimento. O que seria essa base de conhecimento? Essa base de conhecimento ela se refere a todo o conhecimento especialista que é transformado em um banco de dados eletrônicos inseridos nesse sistema. Ela seria como se fosse o cérebro de um especialista humano que adquire todo o conhecimento durante seus estudos e está lá para estar utilizando no decorrer da sua vida profissional. Essa base de conhecimento seria todos esses conhecimentos compactados num banco de dados
e inseridos no sistema especialista. Em relação ao motor de inferência, ele seria o responsável pelo processamento da informação, ou seja, o usuário digita as suas informações que desejam saber, e esse motor de inferência processa essa informação e busca a resposta nessa base de conhecimento, filtrando a informação para estar retornando ela para o usuário. No caso da interface com o usuário, obviamente, seria toda a face, no caso, o contato que o usuário teria com essa base de conhecimento especialista. O usuário, no caso, digitaria a informação que passaria para o motor de inferência e buscaria a resposta aqui nessa base de conhecimento. Quando falamos da interface com o usuário, nós precisamos ter, no desenvolvimento desse sistema especialista, ela é a parte que exige um maior cuidado, porque ela precisa estar muito simples, de fácil entendimento, de fácil manuseio, para que o usuário não tenha dificuldade de se expressar e conversar com esse sistema especialista. Portanto, geralmente é a parte que mais demora para se fazer um programa especialista. Passo para a confecção do sistema especialista. Existem alguns passos que são fundamentais para a confecção de um sistema especialista. Primeiramente, nós temos o reconhecimento do problema. A gente precisa encontrar esse problema, fazer um levantamento para ver a real necessidade da confecção desse sistema especialista. Aí a gente tem esse estudo dessa viabilidade para saber se realmente será necessário construir um sistema desse tipo. Nós temos a aquisição e formalização do conhecimento, que seria a montagem do banco de conhecimento, no caso, que seria a inserção de todas as informações ali e a construção do banco de dados, no caso do banco de conhecimento desse sistema especialista. Nós temos o projeto, que seria o desenvolvimento já do programa, a linguagem que se vai programar, a forma como vai desenvolver esse sistema especialista. Depois nós temos a implementação, que é a união de todos os blocos anteriores que foram feitos no sistema, para daí adiante a gente passar para o teste e a validação desse sistema. E então treinar as pessoas e implementar esse sistema especialista. Por último, temos aqui alguns exemplos de sistemas especialistas. Nós temos o MISIN, de 1972, que foi utilizado para diagnosticar e sugerir tratamentos para a doença de sangue, criado pela Universidade de Stanford. É conhecido como um marco dos estudos envolvendo a inteligência artificial. Em 1978 nós temos o MetaDendral, que era uma ferramenta de inserção automática de regras usadas pela Dendral. A partir de informações oriundas de espectrometria de massa, identificava estruturas moleculares com bastante precisão. E nós temos ainda o Prospector, que foi desenvolvido no final da década de 70. Pioneiro na abordagem probabilística de ocorrência de fatos, desenvolvido pela SRI Internacional, era utilizado no auxílio à tomada de decisão sobre exploração de minerais. Outros exemplos de sistemas especialistas, basta você acessar a internet, digitar lá no Google ou no seu buscador predileto informações a respeito, que você vai encontrar vários outros. Tem também diversas literaturas em bibliotecas ou outros setores que vai estar citando. Existe uma gama bem extensa de sistemas especialistas disponíveis e para quem tiver interesse é só estar buscando isso aí em algum recurso de pesquisa. Bom, todas as informações vistas nesse vídeo foram retiradas dessa referência. E caso, como dito um pouquinho antes, se você tiver interesse de estar aprofundando sobre o assunto, você pode estar buscando mais informações na internet ou então em outras literaturas. Bom, é isso, até mais.